Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né? E traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né? E incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né? Eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que um outro, que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos têm, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí, o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então, eu recomendo, viu? Procurem o Moré André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. 24 ele comete um pecado. Qual é o pecado? Ele nasceu primeiro que Abel, não é? E depois ele vai assumir a primogenitura na Torá, né? Diz aqui, ó,
Agora, não é, ó, Verradam. Aqui eu tenho a segunda parte do tetragrama, não é? Verradam. Idaá, tá vendo? Idaá. Parece muita palavra, não é? Iá de mão sobre 70 sefirotes, que são os Erampim, não é? Contando de Hesed até Malhut. Aí entra o alfabeto hebraico, não é? Et, do Aleph ao Tav. Depois entra a palavra Rava, é o nome de Rava, tá aqui, ó. Construído, ó, com a letra Het, né? Com a construção de câncer, ó, o masal de câncer. Ontem eu estava olhando para o céu e eu vi esse masal aqui de câncer. Logo depois tem Vav, que é o touro, e tem Nissan, tá vendo? Mas é uma construção aqui, ó, de novo, da mesma questão aqui que está sendo construída, só que agora eu tenho aqui um pontinho dentro da letra, mas continua sendo a segunda parte do tetragrama, que está ligada a Elohim. Então veja, continuando aqui, então, está escrito Isetor Vatahar, né? Veteled, e aí sim, ó, aqui eu tenho a palavra Caim, não é? Deixa eu só consertar o texto e botar em inglês para a gente ver, ó, Et Caim. Quer dizer, Caim também foi construído pelo o alfabeto hebraico, não tenha nada, não é? Então ele nasce, não é? E ele então vai aqui, ó, ter uma situação onde Caim tem, ó, vai Tomer Kenaiti, não é? Aqui você tem de novo a repetição do nome de Caim, e aqui diz que ele era um Ish et Adonai, não é? Então, que ele era um homem de Adonai. Caim foi o primeiro Baal Teshuvah que existiu. Mas continua a história que agora ela deu à luz a Abel, e Abel, ele é a reencarnação de Moshe, a primeira reencarnação de Moshe, não é? O Caim então vai matar o Abel porque eles tinham ali uma implicação, porque o Abel tinha feito um sacrifício, vamos ver aqui mais embaixo, e o Caim também tinha feito. Houve um erro no Caim que ele não ofereceu a parte do lado negativo, né? E aí ele acaba, né, atacando seu irmão no campo e o mata, né? O Eterno então pergunta a ele: Hashem disse a Caim, onde está, não é, o seu irmão Abel? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Ele pergunta ao Eterno. Veja, o que você fez? Ouço o sangue do seu irmão clamar por mim do chão. Portanto serás mais maldito do que a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E se você cultivar o solo, ele não lhe dará mais força. Você se tornará um andarilho incessante na terra. E Caim disse: meu castigo é grande demais. Tá vendo? Ele diz aqui, ó, Vaiome Caim El Gadol Anorri, não é? Mishar. Então ele diz que o castigo dele é grande demais para que ele possa suportar. E continua aqui, né, ele dizendo aqui, ó, Ham, não é? E aqui na palavra Ham você tem o nome Noa, ao contrário, ou seja, misericórdia divina. Geroshetá, Ati, Rayon, Meapnei, Hadamá. E aí continua. Mi Paneira, aqui é um nome muito parecido, Esther, tá vendo? Aster. Vaiereti na Venade. Bearetes Adonai Kou Mitzii Iharegeni. Então, aqui ele continua falando, hoje, né, você me baniu do solo e deve evitar a presença de me tornar um andarilho inquieto na terra, né? Porque todos que me encontrarem irão me matar. Ele pensou isso, né? Porque haveria agora, não é, uma coisa contra Caim. Os céus tinham sentenciado alguma coisa. Vaiome Lor Adonai Lehon Kou Reg Caim e Cam. Essa palavra aqui que eu quero, Yukam, não é? Que eu quero priorizar com vocês. Vai Shem Adonai Le Caim Ot Le Beleti Oto Kou Mitzi Or. Então veja. Mas ele disse: eu prometo que se alguém matar Caim, será cobrada a vingança 7 vezes maior.
E Adonai colocou um sinal em Caim para que ninguém lhe encontrasse e o matasse. Essas duas coisas aqui são esse sinal, tá vendo? O to que foi colocado nele, que é ot, não é? E ele botou lá sobre Caim. Veja, qual é o sinal que a gente pode ver aqui, ó? Lamed Beit, não é? Ou seja, a Torá, a primeira letra é Beit, a última não é? É o Lamed. E depois segue-se o Lamed novamente. Se a gente ler aqui de novo para cá, ó, temos de novo agora a Torá, de novo, leve, coração. E aí o fragmento aqui, Tav Yud, que vai dar a gematria exatamente 410. E aqui se repete a palavra Otor. Mas existe um segredo aqui, veja. Aqui não é um sinal propriamente maçorético, mas é um tamim, né? Um ponto de cantilação da Torá. Mas aqui eu tenho um ponto, tá vendo? Eu tenho aqui um pontinho sobre, não é? Nós chamamos de rolan sobre o Vav. Lá em cima a gente viu, ó, também o Vav tem uma construção, e todas essas construções que são feitas aqui têm muita importância. Aqui, no caso, eu não tenho um pontinho em cima, eu tenho aqui um ponto de cantilação, não é? Mas não é um ponto maçorético. Aqui no Vav eu já tenho, já se colocou um ponto né? O Vav, ele vai para o final da palavra e também recebe um pontinho acima, o Rolan e o Aleph, veja, Oto, não é? E aí eu tenho a palavra Kol, e essa palavra Kol que tem aqui significa com tudo e com tudo. Agora, qual é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? Veja, essa palavra. Aqui existem segredos na Torá, por isso que a gente não deve, de forma nenhuma, avançar nesses estudos de uma forma muito ligeira, sem observar todas as coisas, não é? Então perceba que logo após o nome Caim, não é? Caim é uma coisa que representa o cérebro esquerdo e questão de recepção. Gente, o que é recepção? É que o divino faça a minha vontade, não é isso? Mas o divino não vai fazer a minha vontade, como a gente vai entender. Por que o divino não pode fazer a minha vontade? Porque se ele faz a minha vontade, eu destruo o meu masal. Então perceba que mesmo as pessoas que não estudam a Torá, ainda que estejam no momento bom, vão ter momentos que elas vão ter momentos difíceis, todos nós estamos no Tikkun, não tem ninguém que não esteja. Esses processos, principalmente da Torá, eles são processos, não é, que são processos internos e também externos. Agora a gente precisa entender muito bem isso para a gente continuar aqui nesse entendimento dessa parte da Torá. Vamos pegar essa parte aqui da Torá e vamos então colocar aqui do lado, e depois a gente vai, permitindo Deus, não é, o Eterno, continuar com os estudos da Torá. Muito bem. Aqui houve uma promessa do Eterno, porque o Caim fala para o Eterno assim: o Eterno, o meu pecado é muito grande para mim poder suportar. Eu cometi achando que o Senhor não estava aí, vendo minhas rezas, e que não existia um juiz, nem um tribunal celeste. Eu achei que eu ia fazer certas atitudes e ia ficar impune, não é? É isso que diz lá. Por isso agora o Eterno tem que montar um novo cenário, porque ele tem que dividir Adão. Essa divisão que ele vai fazer de Adão é uma divisão sefirótica. Por quê? Dentro dos níveis de alma, não é, que existem, você vai ter 3 níveis, não é? Pelo menos ali no lado principal, você tem 3 níveis, e esses 3 níveis que existem dentro desse processo é exatamente, olha, a formatação aqui dessas sefirotes, não é? Essas sefirotes que agora são padronizadas através, deixa eu pegar aqui as sefirotes para levar para lá, através desses níveis de alma. Então quer dizer que o Caim, ele cometeu um pecado nos 3 níveis de alma ao cometer um assassinato. Então ele foi sentenciado pelo divino, achando não, agora realmente, não é? Então ele teria que consertar esses 3 níveis, e Deus teria que formar para ele
um aspecto onde ele pudesse formatar isso. Nós temos uma padronização mental, né, de que a gente não fica a todo momento pensando nessas coisas, que tudo pode ser do divino. Ah, de repente é um acidente, a vida vai indo, sendo levada de qualquer maneira, mas não é muito bem assim. Não é tudo, ainda que seja uma pessoa que nunca estudou a Torá, tudo é padronizado pelos julgamentos celestes. Tanto é que o Zohar fala, ó, todas as vidas são julgadas, e a gente vai ver isso também. Então, veja só, o que acontece com tudo isso? Aqui, ó, Ican. Isso significava que o Eterno ia criar, não é, uma reencarnação, porque ele dividiria a alma de Adão em 3 corpos. Esses 3 corpos, não é, deve ser entendido muito bem que esses 3 corpos eram, na verdade, corpos que passariam, não é, por um processo. E é lógico que se a parte masculina encarnou, se o homem encarnou, dificilmente a feminina não encarnaria com ele. Existem certos aspectos que o pecado da pessoa é tão grave, não é, que a parte feminina não reencarna. Então, isso gera um grande problema na árvore sefirótica da pessoa. Nesse caso, não. Nesse caso, o Eterno está construindo essa questão dessas 3 reencarnações. A gente vai botar 3 bonequinhos aqui, ó, para representar essas reencarnações, não é? Só uma brincadeira. E aí nós temos aqui 2 que estão lendo o livro e não estão entendendo nada. Eles pegam a Torá e olham para lá, ficam meio que de boca aberta, olhando, né? Ficam abrindo a boca e tentando imaginar o que é essa Torá. Muito bem. Vamos então perceber que existiram erros que foram graves. O primeiro erro que ele cometeu foi a nível de assassinato. Então ele mata ali o Abel, e esse nível de assassinato está ligado aqui a Malhut. Por quê? Ele matou um corpo. Então nesse primeiro nível de Nefesh, ele então tem que consertar. Então Moré quer dizer então que aquela parte daquela alma que matou iria ter que o quê? Morrer, não é? Da mesma forma, porque esse seria exatamente o perdão do pecado. E quem vai matar essa pessoa é quem? O próprio Moshe, porque ele mata o Mitzrayim. Tá vendo? Então, o que é Mitzrayim dentro da linguagem da Torá? O egípcio, não é? Vamos ver aqui, vamos ir devagarzinho, vamos pesquisando que eu não vou lembrar, né? Essa aula é uma aula que a gente está criando agora e a gente às vezes não tem a lembrança de onde estão os versículos, isso é natural. Então veja, então vamos ver aqui, vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Moshe, ou Moisés, né? Senão não vai reconhecer, mata o egípcio. Veja só, e aqui é uma construção muito séria, isso está... Êxodo 2:11. Então vamos lá. Aqui no 2:11, vamos olhar aqui. Olha que coisa incrível, né? Então vamos lá. Ó, Vaierri, Biamin, Rahum, Vaigdal, Moshe, Vaitse El Arrive, Vairá, Besibelot, Vairá Ishi Mitzrai. Tá vendo aqui, ó? Mas na verdade, deixa eu ver aqui bem o texto, está escrito Mitzri, e Mahen Ishi Avri Me Arrive. Então, muito bem. A tradução aqui, olha, ela fica assim, ó. Algum tempo depois, quando Moisés já era adulto, ele foi até seus parentes e testemunhou seu trabalho. Ele viu que um egípcio, tá vendo? Mitzrayim. E o Mitzrayim, ele espancava um hebreu e seus parentes, tá vendo? A palavra Mitzrayim também vai estar no texto embaixo. Ele virou para um lado e para o outro, vendo que ninguém por perto matou, não havia ninguém por perto, ele matou quem? O egípcio, né? Ele matou o egípcio, né? Muito bem. Logo depois ele vai encontrar 2 hebreus brigando, né? E então ele disse ao professor: por que você bate no seu companheiro? E aí vai falar quem construiu ele sobre chefe, etc. Mas o papo que a gente vai gravar aqui é a palavra Mitzray, né? Aqui nós temos, né, o artigo. O rei aqui é o artigo, o Mitzray. Então veja, então vamos pegar esse nome aqui e vamos levar lá para o nosso
slide para a gente poder observar o que está acontecendo aqui. Então veja, a gente tem a palavra aqui, Yakan, ou seja, Deus, meu pecado é muito grande para que eu possa vivê-lo sozinho. Então significa, não é, para Cabala, que e nossos sábios, que Deus dividiu ele em 3 pessoas. Esse Mitzrayim, que está aqui no final da palavra, tá vendo? Ele significa, não é, exatamente o corpo dessa pessoa que teria que morrer aqui nesse mundo para pagar aquele pecado. Então, aqui ele seria sentenciado a uma morte. Então, essa parte da alma pagou, né? Moshe encontra ele e o mata. E a gente vai entender isso um pouco melhor ainda. Outro personagem, veja, aqui nós estamos a nível de Nefesh. Esse personagem que morreu aqui está no nível de Nefesh. Logo depois, o problema teria que ser resolvido, não é, aos níveis dos sentimentos. Então, o Kuf agora, que está no nome Cora, né? E Cora ele vai estar aqui no nível de números, aqui, a Parashá Cora. Então veja, aqui eu tenho o nome Cora, tá vendo? Vamos pegar o nome Cora aqui e vamos levar lá para o nosso slide, para a gente construir aqui o que realmente a Torá está falando de tudo isso. E o Cora, ele vai estar aqui no nível sentimental, por quê? Ele tinha ciúmes de Moshe, não é? Tinha ciúmes. E esse ciúme que ele tinha de Moshe gerou que ele era quem desmontava o templo, ele tinha a presença divina, era um grande sábio, mas aquela pequena pontinha de ciúme foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que ele não conseguiu cumprir. Veja, o Mitzrayim morreu, pagou pela parte da morte de Abel. O Cora, ele não consegue fazer o seu processo. E tudo foi feito para quê? Para ver se eles repetiriam o processo, não é? O erro que tinham cometido no passado. Se a gente parar para pensar, então quer dizer que toda a minha vida é uma construção do divino para eu consertar minha alma? E que toda vez que eu não conserto, que eu não deixo o amor divino, que eu não entendo essas coisas profundamente, eu vou escangalhar mais ainda? Porque a gente vai ficar perguntando, poxa, por que Deus está fazendo isso? Poxa, não estou entendendo mais nada. Imagina se nós fizéssemos isso com um pessoal lá da Torá. Todos eles passaram por processos difíceis. E tudo isso porque Deus teve misericórdia, não é, de Caim, ó, tá vendo? Ele teve misericórdia de Caim, e Caim agora tinha que passar por todos esses processos. Ou seja, a alma se dividiu em 3 corpos. Uma no nível de Nefesh, outro no nível de Rua, que é o caso de Cora, por causa dos ciúmes, e outra se dividiu como Itró. Agora sim, a gente tem aqui o Itró, ó, tá vendo? Que era um grande feiticeiro. E ele se tornou sogro de Moshe, por quê? Porque ele tinha, esse Caim que se dividiu tinha roubado a irmã gêmea. Porque o Caim, ele nasce só com uma alma gêmea, que é a esposa dele. E o Abel nasceu com 2 almas gêmeas. E aí o que aconteceu? Ele ficou de olho numa das almas, numa das mulheres de Abel, e isso também ajudou ele a tomar a decisão de tirar a vida de Abel. Agora, é lógico que, veja, ele também teve toda uma situação. E qual foi a situação, então, que levou o Itró a ser selecionado por Deus? Foi no julgamento do povo de Israel para a saída do Egito, onde tinha Bilã, não é? Balaão, tinha lá também Iove, que é Jó, e tinha também o Itró. E o rei, o faraó, foi perguntar para eles, o que a gente vai fazer com o povo judeu? Enquanto Balaão falou, ó, cerque tudo com feitiçarias e não deixe eles saírem daqui. Vamos exterminar essa força espiritual chamada Israel, que é doação e bondade. Enquanto isso, o Jó lavou as mãos. Era o voto de Minerva, ele era o último. Não, você decide, e etc. E o Nitró não, falou, não, libere o povo de Israel para ir, etc, etc. Ele deu um voto favorável. Então, isso fez com que ele participasse
e desce a esposa para Moshe, que na verdade era Tsípora, e tem toda uma história mais profunda aqui midrástica. Veja, agora, se assim está na Torá e eu não acredito isso, no meu ego não me deixa acreditar que a minha vida é uma história maravilhosa, onde eu tenho que aprender que todos os meus sentimentos negativos vão me levar a um declínio espiritual. Por quê? É isso que se chama de lepra, não é? Vocês já ouviram falar na lepra da Torá? É exatamente isso. Quando você está lá, olha, vocês vão pesquisar e vão ver, não é, dentro dessa parte, se vocês vão encontrar uma pequena lesão, uma pequenina lesão, e vai ver se essa lesão vai se expandir, tá vendo? Qual é essa lesão? É Gevurah, não é? Ódio, ira. Existem muitas formas da gente agir e imagine, isso aqui é uma Sefirot, seja qualquer uma. Vamos dizer que ela é Hesed. Tá aqui, ó, é Hesed, tá aqui dentro. E aí essa Gevurah, essa Hesed, começa a crescer essa ira. Como que o Satã, ele é astuto, gente. Como que começa? Com um ponto de interrogação. É exatamente assim que começa. Por quê? Veja, quando Satã vai tentar Eva, ele bota um ponto de interrogação. Será que foi assim mesmo que o Eterno disse? Né? Aí bota, aí você, caramba, será que é isso mesmo? Aí você começa a pensar, poxa, vamos ver aqui os nossos personagens. Aí veio o egípcio aqui, ia matar de novo, já não conseguiu consertar e etc. Ele viu Moshe matando ele. Ai, o que eu fiz para merecer isso? Eu sou um bom egípcio. Eu faço tudo. Eu sirvo aos deuses lá. Eu fui para, sabe, eu fiz tudo o que tinha que fazer de religião. Eu servi bem o faraó, etc. Por que eu estou morrendo agora? Eu, não é? E olha que a religião lá egípcia era uma religião que acreditava na alma, na vida após a morte, mumificavam as pessoas, tinha todo um processo, enterrava as pessoas com seus bens pessoais, porque eles queriam levar as coisas daqui desse mundo lá para o outro lado. E aí ele morreu. O corpo morreu e pagou o pecado. Quer dizer, como é que vai explicar isso para ele? Olha, meu amigo, você é parte da alma de Caim. E aí você teve que ressuscitar. Você teve que voltar. O Cora, que era bem mais elevado e sabia de todas essas coisas, mesmo sabendo que ele tinha ciúmes, ele imaginou que aquilo era um processo divino. Ele falou, não, Moshe, não é? O Moshe, ele não sabe o que ele está fazendo. Poxa, imagine só, o nome Cora é careca, né? Quer dizer que é um careca. Isso significa que quando ele chegou na sua tenda, não é? Tava lá a sua esposa, e aí ela olhou para ele e viu ele, não é? Todo pelado. Ela começou a rir muito. Aí ela falou assim: olha só, você é um grande homem dentro da Torá, você é um homem que tem a presença divina. Você não está entendendo o que esse Moshe está fazendo com você. Uma hora você chega aqui com a barba como um racídio, com aquela barba bem grande, enorme, não é? Cabelo crescendo por todo o corpo. E agora você está chegando aqui careca, mas ela morreu de rir e botou, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, não é, com a questão das pessoas, né? Que a gente coloca ou com quem a gente se casa. Não é por quê? Porque as pessoas que são nossos cônjuges é que vão nos botar para cima ou para baixo. Né? Se você casa com uma pessoa negativa, uma pessoa que não entende esses processos espirituais, vai ficar difícil. Não é porque logo o que vai acontecer? Eu não estou conseguindo achar aqui um careca, né? Mas tudo bem, não quer vir, só está aparecendo gente como o Moré André, cabeludo. Ó, então veja só, mas aí todo mundo já entendeu, então perceba. A questão, não é dessa questão que ela viu ele, ela começou a rir muito, não é?
Então, isso significa que ela botou uma pilha nele muito grande. E ele começou a pensar, poxa, a Torá mandou botar crescer o cabelo, depois Moshe manda eu pelar a cabeça, que história é essa? E ele ficou pensando muito nessa coisa, né? E ficou aqui, ó, tá vendo? Ó, com a cara. E ele começou a deixar esses sentimentos o invadirem. Então ele começou a pensar, poxa, eu também tenho a presença divina. E aí ele quis trocar toda a Torá, porque ele queria assumir o local de Moshe, não é? Queria que o outro personagem assumisse o lugar de Aharon e até acusou Moshe de nepotismo. Ele falou, não, você está dando emprego aí para o seu irmão, eu que sou um primo lá atrás, por que eu não tenho direito? E olha que ele já desmontava e montava o tabernáculo. Ele montava e desmontava o tabernáculo e a mulher dele conseguiu botar isso na cabeça dele e ele então ficou assim com a cara meio, poxa, eu não vou aceitar essa Torá de Moshe. E isso, gente, deu uma guerra entre eles que chegou a se levantar, não é? Um enfrentamento com Ketorit. Imagine dois grandes mestres de Torá se enfrentando com Ketorit. E Moshe falou, olha, se você morrer a morte comum, se você somente morrer, te dar um mal súbito, ou alguma coisa que é capaz de acontecer nesse mundo, então Deus não está comigo. Mas se vier alguma coisa, não é, muito fora do comum, isso significa que Deus está comigo. E aí a terra irá te engolir. Foi o que aconteceu. Veja só que coisa. Então, no primeiro estágio da Torá, que a gente está falando, Cora, que agora estava carequinha, peladinho aqui, ó, ele não entendia nada mais da Torá. E aí ele foi. Existem discussões, Cora não é uma pessoa ruim, a gente está fazendo uma construção aqui no nível mais peixe. E aí Cora então é engolido pela terra juntamente com seus filhos. Mas os filhos desistiram no final. Chegou na parte final e disse, não pai, o senhor está errado. Aonde a gente vai ter lá os terrilins, não é? Minha alma, vamos ver aqui como a coisa foi séria. Gente, eu fico até assustado com isso, né? Olha, olha qual o tipo, né, de coisa que isso pode gerar, esses sentimentos, né? Esses sentimentos, eles podem gerar coisas, não é? Muito sérias. Vamos ver aqui essa história segundo os Midashins, não é? Isso está no Terrilim 42, né? Vamos ver aqui então o Terrilim. Vamos ver aqui a construção, né? Ó, um masquil, né? Um cântico, né? Lemanet Serra, ou seja, está falando aqui, ó, de um segredo 70 mais Nitsa, né? Que é o masquil dos filhos de Cora, tá vendo? Ó? Lebnei Cora, o mesmo nome que está lá, Cora. E ele diz aqui, Kail Ta Agirag El Afeki Maim Ken Nefeshi Tahag Eleha Elohim. Veja só. Então ele está construindo aqui algo, não é? Muito sério. E veja que você tem aqui aquelas três letrinhas, tá vendo? Ó? As três letrinhas do nome Ikan, ou Yukun, não é? Tá aqui, ó. E eles começam. A minha alma tem sede de ti, Deus vivo. Quer dizer, o que é você estar com sede? Você não tem aquela presença. E ele diz, quando eu aparecerei diante de ti, Adonai? Quando de novo eu verei a sua face? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, veja, de dia e de noite. Sempre sou provocado por quem? Onde está o seu Deus? Quem são essas pessoas? Os espíritos malignos que entram dentro dos sentimentos das pessoas. Quando penso nisso, derrama minha alma, como caminhei com a multidão, viu? Eles caminhavam com todas as tribos de Israel. Me movi com eles, não é?
Me movi com eles. A multidão ia festiva, todo mundo alegre até a casa de Deus, com alegres gritos de louvor. Aí ele diz aqui: por que está tão abatida minha alma? Por que te inquieta dentro de mim? Tem esperança em Hashem. Ainda o louvarei por sua presença salvadora. Eu ainda conseguirei chegar lá de novo. E meu Deus, minha alma está abatida. Por isso penso em ti, nesta terra do Jordão e do Hermon e no Monte Mizar, onde no fundo me chama, tá vendo? O fundo me chama profundamente no rugido de suas cataratas. Todas as suas ondas me varreram, todos os castigos vieram sobre mim. Durante o dia o Senhor concedeu seu fiel cuidado, porque à noite uma canção para ele eu possa estar comigo, uma oração do Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que você se esqueceu de mim? Por que eu devo andar em escuridão, oprimido pelos meus inimigos, das forças impuras, esmagando meus ossos, meus inimigos me insultam, zombando sempre de mim. Onde está seu Deus? Olha, por que tão abatida a minha alma? Por que te inquieta dentro de mim? Tenha esperança em Hashem. Ainda louvarei a ele, meu socorro sempre presente. Meu Deus. Cora foi enfrentar Moshe, ele estava enfrentando um cabalista, o maior cabalista, não é? A maior força espiritual de toda a Torá. E ele então ficou com ciúmes, ele quis assumir, achando que Moshe estava ensinando a Torá errado. Logo que ele vai para sua casa, a sua mulher começa a zombar dele, não é? Porque ele estava careca e ele começou a perguntar um monte de coisa de Torá, porque existe, ó, deixa o cabelo crescer, raspe o cabelo, isso tudo são metáforas, não é? E ele começou a não entender muito bem essas metáforas. E aí ele saiu falando mal de Moshe por todo o acampamento, até que ele reuniu 250 homens. Os filhos dele, de Cora, eram seus alunos. Quando eles chegam no final, então eles desistem. Eles falam, não pai, tem alguma coisa aí que está errada e eu não vou entrar nessa briga. Existe um outro, que era On, se não me falha a memória aqui, e On não foi atrás. Por que On não foi atrás? A esposa de On, que tinha um cabelo muito lindo, e é uma coisa, né, dentro do judaísmo, que a mulher tem que cobrir o cabelo. E aí quando foi aquela comitiva de Cora, todo mundo santo, e as mulheres cobrindo a cabeça, o que ela fez? Ela tirou o lenço da cabeça, deixou o cabelo bem exposto e sentou na frente da tenda. Aqueles homens olharam, que pecado! Olha o pecado dessa mulher, mostrando o cabelo. E aí voltaram, porque aquilo para eles era algo, mas veja, não era isso que a Torá estava falando, né? De que você deve, né? Eu acho até que a mulher, numa hora de uma reza, pode botar um lenço para falar com o Eterno, isso não tem problema nenhum. Mas aquilo ali causou tanto alvoroço naquela santidade que eles achavam que era a santidade da Torá. Veja que eles voltaram, mas o erro mesmo estava interno. O erro era interno, não era externo. E aí eles caíram lá no inferno, numa parte muito profunda, enquanto os filhos de Cora, eles caíram nas lajes do inferno. E ali eles ficaram por 38 anos sem a presença divina. E aí a dor, eu não quero nem imaginar. Você viu ali no Terrilim, minha alma está em trevas, eu não consigo. E aí eles foram mesmo assim, guardando a Torá, estudando a Torá. Diz que de noite eles se enterravam no túmulo e de dia eles saíam de novo na madrugada e começavam a falar com Hashem. Quando de novo eu vou sentir a sua presença? Eu tô no deserto. E diz que depois de 38 anos estudando o Zohar Kadosh, eles conseguiram consertar. E aqui a gente deve ter um processo de entendimento que as pessoas querem chegar imediatamente, já querem, sabe, já está no nível, né? Ah, e agora? Não, não é assim. As coisas são muito demoradas, porque, veja, para consertar o aspecto de ciúme, o Cora teve que voltar de novo. Lá na frente ele vai reencarnar como Samuel, para consertar essa parte. Aí você pode perguntar, Moré, mas
Quem é que nasce com o aspecto de Caim? Muita gente, muitos dos nossos sábios, eles nasceram com o aspecto de Caim. A gente já mostrou isso aqui outro dia e a gente vai mostrar de novo para vocês aqui. Veja, vamos tentar achar aqui, olha, Portal das Reencarnações, né? E diz aqui, ó, Caim. Vamos botar aqui ver se a gente consegue achar, não é? Esses personagens aqui, ó, tudo encarnaram com aspecto de Caim. Grandes sábios da Torá reencarnaram com aspecto de Caim, ou seja, dentro da alma deles tinha uma força chamada Caim. Veja, todos eles, ó, tá vendo? Ó, todos eles estão descritos dentro da Torá, não é? Então, todos eles, não é, estavam descritos dentro da Torá. Porque eles tinham que consertar o quê? A parte da alma de Caim, não é, que estão dentro deles. E aí vai ter um monte aqui de personagens, não é? Até rabinos, pessoas muito grandes vão ter aqui esse aspecto. Isso significa que é natural, né? Isso aqui tudo foi trazido pelo Arizal. É natural que todos nós tenhamos, talvez, alguns uma parte Caim, outros não tenham, enfim. Mas vamos voltar então aqui, era só uma demonstração de que isso funciona no geral, e isso não é uma coisa que é só para um, ou que o personagem que está lá dentro da Torá é um personagem que não está dentro de mim. Vai depender da configuração, não é? Que eu tenho internamente. Então veja, vamos continuar aqui então essa descrição. Então esse desejo, que pode ser um desejo de Caim ou outro qualquer, um ciúme, uma inveja, lashon hará, falar mal do próprio Eterno, por quê? Quando o Eterno me manda uma situação é porque eu tenho que resolver. Como que eu vou resolver? Vou resolver com Gevurá ou vou resolver com amor? Se eu resolvo com Gevurá, eu não vou resolver. Posso até reencarnar de novo para tratar, não é? Veja, se a lepra crescer, se o ponto vermelho e o sacerdote vê, não é? Que isso vai continuar crescendo, isso vai continuar avançando, então a pessoa não vai ser curada da lepra. O que é lepra? Não é na pele, é na alma. O que isso é a lepra? São esses sentimentos negativos que eu vou achando por causa do meu ego. Aí como que eu falo? Imagina só o egípcio que morreu, falou assim, ah, mas eu morri por causa de Moshe. Não, eu morri porque o faraó mandou eu vir para cá e eu vim para cá fazer esse serviço para o faraó e agora eu morri. Cadê que esse faraó não veio me ajudar? Não é? O Cora a mesma coisa, tinha a presença divina, e depois os filhos dele vão ficar sem a presença divina, e aí ele fala, poxa, mas eu não entendi essa Torá, eu achava que era crescer cabelo, deixar de crescer, eu não entendi, e aí a lepra vai crescendo. E como eu fiz a pergunta no começo, isso vai prejudicar quem? Você ou outro? Você. Ainda que pareça que você vai sair ganhando da situação, porque qual é a ideia? Quando alguma coisa fere a gente fala logo, não, eu não tenho culpa. Não é? Eu não tenho culpa de nada, eu sou uma pessoa muito boa. Quando eu era judeu messiânico, meu Deus, eu me achava uma pessoa maravilhosa. Veja, então não é nada disso. Conserte você, conserte a sua alma. Peça a Deus para entender que toda situação que você está passando, aqui ó, a lepra está dentro. Pode ser que a presença divina saia da sua vida se você não consertar. E aí, se acontecer isso, Harit, uma vida toda de sofrimento, uma vida longe de Hashem, uma vida penando para tentar construir de novo a Torá. E como eu faço isso? Cubra todos os seus sentimentos negativos com amor. Não é o outro. Se aconteceu com você, é você. Então, se isso aconteceu comigo, não se trata do outro. Não adianta fazer lashon hará, não adianta, principalmente para o Moré, porque o Moré sabe disso tudo. Eu sei, eu posso até conversar com você e falar, mas a culpa é sua. Sua. O Cântico de Davi,
Quem ouve a minha prece, dá ouvidos à minha súplica para mostrar tua boa fé. Responde-me de acordo com a tua retidão. Não entres em julgamento com o seu servo, pois nenhuma criatura seria inocente diante de ti. Porque responde de acordo com a tua revelação, não entres em julgamento com o teu servo, pois nenhuma criatura seria inocente diante de ti. Isso, nenhuma criatura, significa todas as criaturas, os anjos, os animais, os maiores, os menores. Todos nós estamos muito longe sem essa Torá do Eterno. Qual é a ideia aqui agora? A ideia é eu entender esse processo e entender que eu estou espelhando tudo. Você passa a fazer parte integrante. Então Moshe era o que? Ele era um egípcio. Um hebreu egípcio, não era isso? Isso significa então que ele não cometeu assassinato, porque ele disse mesmo que não devia se matar ninguém. Então significa que o egípcio estava dentro de quem? Estava dentro de Moshe. Ele olhou para frente e olhou para o lado, disse que para ver se não tinha ninguém. Na verdade, ele olhou para o passado e para o futuro dele, se ele continuasse como alguém egocêntrico. O que é ser egocêntrico? É Yetzirará. Ou seja, o Eterno cria uma situação para mim, aí diz, não aceitam os meus julgamentos. Você começa a achar, então tudo bem, o mal atacou, então foi o mal. Não, o mal ele só ataca quando ele tem uma abertura dentro desses sentimentos negativos. Então, a pessoa ela começa a ficar muito perdida quando o Eterno começa a tratar com ela. Ela começa a ter um monte de pontos de interrogações. E aí a coisa tende a piorar. Quando a coisa piora, a pessoa, meu Deus, para onde eu vou? Ela entra num colapso espiritual, que é o Eterno que está colocando ela. Se ela está no colapso espiritual é porque esses sentimentos, que pode, a gente botou aqui, né, mas podem ser muitos sentimentos. Não perdão, julgar o outro, não é porque as pessoas têm as suas limitações, né? Um monte de coisa que eu posso ter do olhar das outras pessoas, porque eu não entendo que cada masal foi construído pelo Eterno. Como essas pessoas curariam dentro das suas sefirotes esses pontos vermelhos, essas gevurotes? Porque vamos lá, você pode amar, mas dentro do seu amor pode ter gevurá. Tem gente que ama assassinar a outra, não vive um dia. Outros amam coisas perversas e etc. O que? Pegou o amor e misturou nisso. Ou seja, Deus deu a vida, deu os sentimentos, etc. Mas dentro do homem, ele não compreende isso. E quando tudo isso vai acontecer, o que acontece? Isso vão gerar rodas negativas, onde aquilo que eu vou espelhar aqui para cima, não é? Isso é muito importante entender, aquilo que eu espelho para cima é o que vai acontecer abaixo. Então não tem como ser diferente. Cada minuto de vida, cada segundo, vai representar o meu espelhamento para as sefirotes. Então, se eu tenho um espelhamento ruim, o que vai vir sobre mim? Só coisas ruins. E geralmente vai ser maximizado em cima, não é? Em cima daqueles meus sentimentos e dos meus pensamentos. Isso significa então que eu devo cuidar da internalidade de tudo. Eu não posso, de forma nenhuma, achar que eu estou recebendo algo por causa do outro, ainda que o outro faça parte, não é? Faça parte desse tratamento, e aí eu vou ter que passar por esse aspecto. E aí, mas veja, tudo que eu espelho, aqui temos um espelho, né? Ó, que espelho bonito, né? Mas eu tô aqui embaixo, eu tô aqui no mundo, não é? Aqui de baixo, espelhando tudo para cima. E aí eu preciso entender esse espelhamento. Tudo que eu vou, tudo que vai acontecer comigo aqui, é o que eu espelhei. Não pode de forma nenhuma, não é? Não pode de forma nenhuma ser o contrário disso. É eu que espelho, tá vendo? Eu vou espelhar. E o meu... Existe uma questão aqui que existe a letra Tav aqui, não é? A gente está na árvore aqui de baixo. E se eu não espelho certo, esse espelhamento vai ficar abaixo da letra Tav, não é? Desse sistema aqui do mundo de Asiá. Isso significa que essa é a verdadeira circuncisão.
Porque o TAV, como eu já falei para vocês anteriormente, ele era a mesma coisa da letra CUF do nome de Cora, não é? Então ele tinha aqui, ó, tá vendo? Tem um sapatinho aqui embaixo, ó, um sapatinho, considerando que essa é a primeira árvore, né, o nível 1, existe um sapatinho aqui, ó. Enquanto eu estou preocupado comigo mesmo, com o meu eu, e o outro é meu inimigo, isso aqui está sendo agido por essas forças. Por quê? Por essas forças abaixo aqui, né? Porque a letra CUF, não é não, a letra CAF, a letra CUF, ela lembra muito essa letra que teve que sofrer uma circuncisão. Essa circuncisão, ela foi feita porque senão nós não conseguiríamos vencer, não é, as forças impuras, e elas ficariam agarradas às forças puras. Isso significa que as forças que estão dentro de nós, muitas vezes sem a Torá, elas são forças impuras. E aí o que que acontece? Acontece que a gente fica preso nesse sistema, tá vendo? Ó, a letra Tav era assim. O que que o Eterno teve que fazer? Ele teve que fazer uma circuncisão nessa letra Tav. Então ele teve que diminuir ela, tá vendo? Diminuiu, e aí ele engrossou a letra. Só que ele precisou fazer uma outra circuncisão. E com essa outra circuncisão, ele criou um bloqueio, tá vendo? Para que as forças impuras não passassem acima do nome Shaddai, onde tem a palavra Dai, basta. Ou seja, as forças impuras do ego, elas não podem passar, não é, acima desse sistema. Elas ficam presas aqui, ó. E elas ficam presas a partir da interioridade do homem, tá vendo, ó? Aí aqui, ó, eles não conseguem passar. Isso significa que esse espelhamento meu, ele não está atravessando todas as letras hebraicas, não está chegando nos mundos espirituais. Por que, Moré, que não chega? Por causa de atos religiosos, porque eu não guardei Shabat, porque não estou fazendo isso, aquilo não, por causa dos meus sentimentos de recepção, tá vendo? Então eu só penso em mim, não penso no outro, e aí fica tudo aqui abaixo, ó. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou alimentando as forças impuras. Todos os meus sentimentos alimentam demônios e separação. Porque perceba, toda vez que eu brigo com um irmão, ou até minha esposa, eu estou fazendo o quê? Separação, não é? Mas, Moré, a gente não tem hora que a gente explode? Sim, todo mundo. O que que eu devo fazer? Automaticamente ir lá e confessar o Eterno. Eterno, foi uma prova além do que eu podia suportar. Por favor, me ajude a perdoar, porque eu não tenho capacidade. Por favor, meu Deus, eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero consertar isso. Mas se eu começo a criar argumento dentro de mim, fulano de tal não vale nada. Poxa, né? Veja, o meu ego, ele não está entendendo que aquele processo era meu, que foi o Eterno que criou junto com aquela pessoa. E eu não estou entendendo também que aquela pessoa também é parte da minha alma. E aí a gente cria uma inimizade. Cria uma inimizade ou numa relação conjugal, ou até entre amigos. E até mesmo entre Moré e seus alunos, como foi no caso do Cora. Começa a ter uma discussão, mas será que aquilo tudo ali era para, em nome dos céus, uma discussão para os céus ou uma discussão para o corpo? Tudo isso tem que ser muito bem analisado para que nós possamos entender esse processo. Moré, mas eu não entendo. O que vai acontecer? Você vai ficar cripotado. Vai vir pancada em cima de pancada de você. Você nem imagina. Por isso que muita gente desiste do Zohar, desiste de estudar, porque fala, pô, eu não estou aguentando mais. Mas ela não entende que não é porque ela está tendo um ataque espiritual. O espírito que está atacando ela já estava ali. Já estava dentro dela e ela não sabia. Mas conforme ela vai estudando a Torá, essas forças vão fazendo o quê? Vão ficando mais latentes, elas vão pegando força, elas se juntam. Por quê? Elas não querem perder o seu garçom, o seu cozinheiro, porque tudo isso que você está fazendo está alimentando essas forças impuras. A ponto de um ser humano tirar a vida do outro, causar sofrimentos que não eram necessários, e etc. E tudo isso que a gente vê por aí. Falam palavras desagradáveis. Mas foi por causa de você que fez isso. Quando a gente entende que tudo faz parte de um processo, não é?
Mas aí também nós devemos entender, não é que o outro não erra, nós não temos, agora está tudo bom. Não, você tem que corrigir a outra. Não é se a pessoa está mentindo, ó, você está mentindo. Mas por que você está falando que a pessoa está mentindo? Por uma questão de querer provar que você é santo e ela é mentirosa, ou você está fazendo aquilo pelo bem daquela pessoa? Você tem Lashon Hará. Toda vez que você termina alguma coisa, você vai lá tentar prejudicar a pessoa através do Lashon Hará, fala mal da pessoa. Veja. E aí você pode pegar e se tornar inimiga de uma pessoa assim, mas você pode tentar mostrar para ela que o caminho dela é errado, para que ela mude. Porque ela acha que quando ela vai fazer essa Lashon Hará, ela está construindo algo bom dentro do outro, né? E acontece, às vezes tem pessoa que vive com a gente, convive com a gente e tal, aí depois sai, aquele moré lá, né, não vale nada. A esposa dele, né, são dois loucos. Acontece, pensa que não é? E a gente fica assim. E a gente sabe que é o Yetzirará, mas a gente não deixa de perdoar as pessoas por causa disso. Outros vão brigar com algum aluno, ou vai ter uma situação, e aí vão vir falar mal do outro, mas a gente sabe que tudo isso está onde? Lashon Hará está no sistema de acusação. Porque diz o Zohar que quando você fala alguma coisa aqui embaixo, isso sobe para os céus. Vão ser pegos por anjos positivos ou anjos negativos. E aí dali vai sair a sentença. Mas a sentença não sai contra a pessoa que você falou. Sai contra você mesmo. Esses anjos pegam essa força lá, fazendo um Lashon Hará. Tá achando que vai resolver as coisas falando mal do outro. Por isso que o Zohar e a Torá falam que é melhor você ficar em silêncio. Levou a pancada? Cale a boca. Fale com a Shem. O único que vai resolver vai ser a Shem. Não é ou não é? Levou a pancada, fique quieto. Vai rezar, vai estudar a Torá. Aí não. O que acontece? As pessoas às vezes vai envenenar todo o arraial, como o Cora fez. Foi isso que ele fez. E você está vendo Moshe? Você pega essa Torá, para imaginar. Ele botou o irmão dele lá, o irmão dele. Depois ele botou a irmã dele, Miriam, não é? Botou lá para assumir tudo. Poxa, a gente ficou carregando aqui o tempo. Pô, esse Moshe, não é? Ele está fazendo nepotismo. Além disso, ele está cantando todas as mulheres do arraial, não é? Está saindo com as mulheres, ele está fazendo essas coisas. E aí toda uma hora ele fala para a gente ficar, olha só, está fazendo a gente trouxa, raspa os pelos, depois deixa os pelos crescerem. Tudo isso é o que Moshe está fazendo. Gente, a gente tem que tomar uma atitude. Quem vai ir contra Moshe comigo? Por favor, gente, a gente não pode ficar nessa situação. Porque eu mesmo, que sou o Cora, eu não consegui chegar no aspecto dele. Mas eu também. Vocês estão vendo o meu nível de estudo de Torá? Veja como é que eu também sei. Eu sou riquíssimo. Veja lá nos Midrashim falando que eu tenho 300 arcas enterradas de tesouro que era de Torá. Poxa, peraí, né? Vocês sabem, vocês que têm aula comigo, a minha aula é até melhor do que a de Moshe. E aí foram criando aquilo. Só que o coração de Moshe era um coração que ele entendia a profundidade disso, ele entendia o que era reencarnação. Então veja, então você mesmo, a gente aqui, por exemplo, a gente às vezes vai ter que escutar Lashon Hará, porque a pessoa não entende, vem fazer Lashon Hará pra gente, a gente tem que tentar explicar para aquela pessoa, não é? E às vezes não dá, às vezes a Lashon Hará entra na nossa cabeça. E aí a outra pessoa começa a falar e você, caraca, não é? E às vezes vem Lashon Hará que entra dentro da cabeça da gente e a gente fica, ih. Mas aí o que a gente faz? A gente tem que orar, pedir o Eterno para não levar isso para o lado pessoal, porque tudo é um tratamento. Ensinar aquela pessoa que ela está errada. E que ela, agora, quando ela age com amor, ela está certa. Ela está pensando no outro, ela está pensando no bem-estar do outro, ela está pensando, não é? E é muito difícil fazer isso, não é? E às vezes as pessoas falam umas coisas graves. Por isso que nós devemos deixar de falar tudo que vem na nossa cabeça e no nosso coração. Ó. São esses pensamentos e esses sentimentos aqui, que no final vai envenenar quem? Vai envenenar a própria pessoa. E depois para limpar, mulher? Aí é que está o problema. Depois para limpar isso aqui, não é? Que algumas podem subir a nível que vão ficar ali, ó,
2, 3 semanas para sair, mas em essas 2, 3 semanas para isso sair, aí a alma da pessoa já foi destruída em vários níveis. E aí o sacerdote lá, como a gente vai ver na leitura do Zohar, vai ter que analisar, vai ter que ver a intenção, e aí vai ter que começar a dar um remédio, não é? Quais são os remédios? Pancadas na cabeça. Ninguém vem para a Torá sem sofrimento. Aí vem uma pancada, a pessoa para botar um ponto de interrogação, vem outra pancada, até que a pessoa fala, ai, eu não aguento mais. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Ame, fala assim, Hashem, a minha proposta para o senhor é a seguinte: eu não valho nada. Eu tô com a árvore sefirótica, meus sentimentos, etc. O que eu acho que amor não é, porque meu amor só vai até o momento que a pessoa me faz alguma coisa. Quando ela faz alguma coisa, ó, você vai ver agora quem eu sou. Você está pensando que você está mexendo com quem? Né? Eu vou me vingar, ou eu vou manipular a situação, porque também tem isso. Tem pessoas que se fazem de boazinhas, não é? Todo mundo acha que a pessoa é muito boazinha, ela manipula tudo, aí vai, aqui ó, eu vou fazer aqui, e às vezes pode ser involuntário, tá? O ego da pessoa é tão grande que ela, não, mas aqui ó, tá vendo? Mas aqui, tá vendo? E aí manipula todo mundo, tá estragando um monte de mundo, porque se você destrói um ser humano dentro da outra pessoa, você estragou um monte de mundos. E aí, meu irmão, é o que Cora fez. Você está arrebentado no mundo espiritual. Você pode até ganhar ali todo mundo, falar, olha lá, tá vendo? A razão é toda dele mesmo, né? Ele ganhou a discussão, não, aquele outro lá. E aí, no final vai ter o julgamento. A Shem vai perguntar, ó, o problema na sua alma é esse aqui, você pegou e você potencializou a Lashon Hará, o mau sentimento, tudo isso você julgou do lado do tribunal celeste negativo. Então, isso aqui vai crescer de uma tal forma que a parte branca, a parte divina não existe mais. Aí vai ser um problemão. E vocês podem falar tudo assim, Moré, pô, isso tá bom, né? É legal. Isso é uma coisa muito séria. Você pode perder a salvação da sua alma, e a salvação da sua alma pode ser tirada de você por conta disso. E aí o que vai acontecer com isso, Moré? Guerrinom. Guerrinom, e você pode viver até o Guerrinom aqui nesse mundo mesmo. Tá entendendo? O Guerrinom pode começar aqui. E aí você pode ficar, ó, subterrado pelo seu ego. Tá vendo? O seu ego vai te subterrar aqui. E aí como é que eu saio? Não vai sair. Como que isso vai ser feito agora? Vai vir, não é? Desemprego, doenças, vai vir problema no setor financeiro, problema no setor da relação do casal, problema entre amigos, problema entre parentes, tudo que você pode imaginar, porque a pessoa está nos sentimentos negativos, tá vendo? E ela alimenta esses sentimentos negativos. Quem é que está dentro do sentimento negativo? O lado negativo, o lado mal. O lado mal, o lado que vai te levar para onde, Moré, que eu vou ser levado? Vai ser levado para a morte. Então, esse lado negativo, ó, vai te levar para a morte, e depois que você chegar nessa morte, talvez demore 38 anos, como foi o caso dos filhos de Cora, sem você ter a presença de quem? Do Eterno. Você não conseguiu ligar, tá vendo? Não conseguiu fazer a circuncisão. Tudo isso é muito simples de falar. E agora, como que eu faço para construir tudo isso? Reze com todo o coração a Hashem. Fale para ele, sem o Senhor eu não consigo amar. Sem o Senhor eu não consigo ver a verdade. Sem o Senhor eu não consigo construir. Existem forças que vocês, demoníacas, que vocês nem imaginam. Moré, mas eu sei que tem pessoas com essas forças, tem mesmo, né? E eu vi e tal, mas aquelas mesmas forças que estão saindo da pessoa também estão sendo apresentadas para você. Ou seja, talvez aquelas forças que estão saindo da pessoa queiram te mostrar que você é muito boa e que aquela pessoa está com aquelas forças, mas de repente aquelas forças só estão aparecendo na pessoa por causa da sua visão.
Tá entendendo? Então, quando Deus está mostrando algo assim, qual é o nosso papel? Ir ajudar aquela pessoa. Mas a pessoa, se ela começa a alimentar a ira, lachon-hará, fofoca, problemas e problemas, o que vai acontecer? Vai estar alimentando as forças impuras. E aí, Moré, não tem como fazer nada em relação? Não, não tem. Não tem. Porque você mesmo é que alimenta. Né? Você mesmo é que alimenta. Tem pessoas que criam cobras, né? Outros criam pitbulls, outros criam, né, outros animais que sabe-se que não é para ficar dentro de casa e acaba às vezes morrendo na mão desses animais. Às vezes cria um chimpanzé é um bicho totalmente perigoso, né? Ele tem ali o seu sistema, não é? Então, já aconteceram acidentes extremamente. Veja, você está criando esses monstros. Esses monstros, eles são e estão dentro de você. Por quê? Aí você pode perguntar, por que que isso acontece, Moré? Por quê? Seus sentimentos estão aqui. E se você está dentro desses sentimentos, as forças demoníacas que estão dentro desse sentimento, elas estão o quê? Ó, demônios, né? Demônios. São o quê? Os que estão dentro desse sentimento. Vocês estão na mesma forma, tá vendo? Ó? Encaixa. Agora, se você está no eterno, ou seja, na parte do amor, porque Deus é amor, não é? Ele é uma forma incrível de amor, porque ele cria todas as coisas. Isso significa o quê? Isso significa que essas forças não podem te alcançar. Ainda que elas tentem, elas não podem te alcançar. Veja, então, aqui ó, são sentimentos altruístas. Então eu estou entendendo que eu tenho que construir esses sentimentos altruístas e que esses sentimentos eles são construídos a partir de boas palavras, não é? A partir de bons sentimentos, ó. Tá aqui o sentimento altruísta, tá aqui, ó. Eu tô perto de quem? Tô perto do Criador. E aqui eu tô perto de quem? Da árvore da morte. No final, por mais que eu tenha saído com razão, mais que eu alimentei meu ego e etc., isso vai me gerar uma proximidade desses seres aqui. Eles estão se alimentando de mim e das minhas formas, das minhas iras, e aí eles vão fazer o quê? Ah, você não merecia isso, não é? Poxa, para pensar, cara, você é uma pessoa muito boa, né? Olha, você não, que fulano de tal fez isso comigo, falou isso de mim, ah, agora você é uma pessoa muito boa, você não merecia isso, tadinho de você. Poxa, gente, né? Poxa, eu só faço bem. Gente, a gente não pode fazer o bem, que nada é nosso, tudo é do eterno, até a nossa vida é do eterno. Tudo que chega à nossa mão foi o eterno que deu. A gente só escolhe se a gente pode fazer algo produtivo com isso para nos elevarmos a chance, nós vamos continuar nesse problema todo. Agora veja, as letrinhas estão em branco ali, né? Que é a árvore do bem e do mal. Tudo isso parece ser muito bom. Tudo isso parece ser maravilhoso. É bom fazer Lashon Hará. Mostrar para as pessoas que você é inocente, que o outro é culpado. Ou até mesmo olhar para uma pessoa que você acha pecadora. Tudo isso é maravilhoso. Se não fosse, para que tanta gente faria isso? Por isso fique em silêncio. Ame. Tente amar até mesmo aquilo que você não entenda. Não amar o erro do outro, mas entender que tudo isso é um processo. Se nós conseguirmos agir assim, que não é nada fácil, porque estamos enterrados nesse ego, matar o egípcio interno é complicadíssimo, porque depende de muito esforço, muitos shiurins e principalmente silêncio. Silêncio, estudo de Torá, estudo de Kabbalah e ir em frente. Mas vai ter horas que vai estar umas trevas só, vai. Porque o Abraham passou por isso, né? Diz que Abraham fez o sacrifício e veio uma grande tempestade, uma escuridão muito grande para ele. Diz também que no Egito houve uma grande escuridão e todos os processos são assim. Mas você deve perceber que o seu ego, aquele, por exemplo, mas é porque o mal, ele veio me atacar. Ah, Deus, não.
Tudo é o teu processo. Só está chegando em você porque está aqui, ó, processo de forma, tá vendo? Se você tivesse nesse processo aqui de forma aqui de cima, essas forças nem arranhariam você, ó. Eles estão abaixo, tá vendo, ó, da letra TAV aqui, ó. Nesse mundo, o espelhamento está sendo feito, você está aqui. Você não ultrapassou essa linha. Você não ultrapassou. Veja, e aqui está o eterno. Como que essa parte aqui vai se fundir com essa? Não tem como. Há diferença. E aí quando o eterno começa a se aproximar de você, vai doer. Por quê? Ele vai fazer um degradê aqui dessa forma. Esse degradê, ele vai acontecer e ele então vai trazer para você uma dor muito profunda. Por quê, Moré? Porque a pessoa, ela está num processo espiritual, ela está passando de um processo, não é? Onde ela vai ter que entender que isso vai acontecer. Não tem como, não é uma transformação automática. Isso é algo que acontece para que a pessoa possa entender, não é, que ela está passando por algo que é extremamente terrível. E que esse sistema terrível que ela está passando, ela exatamente vai fazer com que a pessoa, não é, a pessoa possa compreender esses aspectos, né, de gradiente que ela vai passar. Né? Ela vai passar onde ela vai misturar, ó, onde ela for consertando, o Eterno vai chegando. Veja, ela consertou aqui um pedacinho, o Eterno entrou. Aí o Eterno ele vai ter que expulsar o ego, aí vai doer, porque vai lá, se a pessoa tem ciúme, Deus vai provocar nela uma situação que ela vai morrer de ciúmes. Aí ela vai ficar pensando, não, porque aquela pessoa é minha, eu sou dono. Não, quem Deus que sabe de tudo. Aí vai. Se a pessoa tem ódio, ela vai provocar mais ódio. E a pessoa, mas só que a pessoa vai falando, ai não, isso está me incomodando. Não, eu prefiro ser como eu era mesmo, tá vendo? E não chega na forma do Criador. Não chega no amor. Agora, como eu vou explicar o amor para vocês, fica difícil. O que eu posso explicar para vocês é que vocês podem lutar contra essas forças impuras e que isso é a missão de vocês, do seu próprio eu, e não querer mudar os outros. Por isso que a Cabala fala, mude a você mesmo sem mudar os outros. Mude a sua internalidade sem mudar os outros. É difícil? Difícil. Estamos no nível 100% egoísta? Sim. Mas cabe a cada um de nós, não é, lutar contra esses sentimentos.